Bem-vindos, então, à nossa aula sobre o papel da mulher. Eu pensei bastante sobre o título dessa aula, mas eu achei que papel da mulher resumia bem, mas também deve estar gerando uma certa curiosidade em vocês sobre se eu vou dizer qual é o papel da mulher aqui e não vou dizer. A ideia dessa aula é a gente entender por que que a mulher, a mãe, né, tá nesse papel que nos colocaram, qual foi o caminho que a gente fez para chegar até aqui, se a gente sai desse caminho, se não sai, como que fica, enfim. É uma aula mesmo para gerar questionamentos, para a gente se olhar enquanto mulher, né, para vocês se olharem enquanto mães e se questionarem se vocês estão no papel que vocês querem estar ou se vocês foram colocadas nesse lugar, né? Enfim, então é uma aula um pouco mais histórica, mas reflexiva também. Vamos começar. É importante a gente conhecer a evolução e transformação do papel da mulher e da criança e o lugar que ocuparam na sociedade ao longo da história, para entendermos os conceitos e preconceitos que envolveram e nortearam as expectativas a respeito do que seria necessário fazer pela infância e avaliarmos de forma empática e mais justa sobre os comportamentos de mulheres mães. O ser mãe. Há que se pensar que o ser humano nasce quase inteiramente desprovido da função de autopreservação e, portanto, depende totalmente da mãe. O nascimento biológico separa, né, o bebezinho ali fisicamente dessa mãe, mas o crescimento do lado de fora da barriga exige a sua presença constante e atuante durante outros tantos meses até que seja capaz, relativamente independente e seguro, de viver afastado dela. Então, essa autonomia, né, é conquistada aos pouquinhos, como a gente sabe. A mãe exerce um papel específico como facilitadora não apenas do desligamento da criança, mas também da padronização da sua personalidade. Tanto que especialistas consideram o alto risco para o desenvolvimento infantil afastar as crianças das suas mães precocemente, entendendo aqui como precoce até os primeiros 3 meses de vida. Não à toa, né, os institutos previdenciários se prepararem para esse período, para a mãe ficar juntinho do bebê. E o ser mulher? Que essas histórias se misturam muito. Vou voltar aqui para não dar spoiler. O ser mãe, o ser mulher, a questão da criança, com até o nascimento da creche como instituição, são histórias que vão se misturando bastante. Uma coisa vai surgindo em complementação à outra devido a algumas mudanças históricas daquele período. Então a ideia aqui é tentar esclarecer um pouquinho do que é ser mãe, que a gente falou, e o ser mulher. O nascimento do filho mistura tanto os conceitos de mulher e mãe que a história desses temas acaba sendo encontrada sempre de forma entrelaçada, bem como a história da infância. Na antiguidade, a mulher era considerada objeto descartável, cuja existência só era imaginada em função do homem. E quando nascia o filho, essa criança era tida como fruto de um estigma, pois representava o pecado da carne, que lhe dera origem, o pecado original. Sua educação deveria ser, então, essencialmente corretiva e disciplinadora. Para a felicidade do lar e de todos, cabia à mulher aceitar, com amor, as manhas, artes e artimanhas de seus rebentos, afastando-os dos olhos do marido, poupando assim das preocupações e aborrecimentos corriqueiros da vida no lar, para que ele gozasse do merecido descanso e paz, a fim de estar sempre pronto para a luta pela vida e manutenção da família. O nascimento da indústria alterou profundamente a estrutura social vigente, modificando os costumes dentro da família e o papel da mulher dentro de casa.
e resultou em grandes mudanças com relação à proteção da criança. Então, ó, uma mudança que é social, né, do industrialismo, que mudou as relações dentro de casa. O mais importante para o povo passou a ser sobreviver, e a negligência e o desprezo pela infância tornaram-se aceitos como regra e costume. Anos depois, a situação só agravou. As modificações sociais verificadas em decorrência das novas estruturas de trabalho afetaram profundamente a organização familiar e provocaram o afastamento da figura materna, que passou a deixar a casa e o filho para trabalhar fora. Esse quadro caótico terminou no aumento de castigos e muita pancadaria, a fim de tornar as crianças mais sossegadas e passivas. Aqui eu coloquei uma reflexão. Seria a busca da medicalização nos dias de hoje? O que eu quero dizer com essa observação aqui que eu até marquei, né, para não esquecer da gente comentar? Que lá atrás, quando a mulher saiu de casa, né, enfim, a infância passou a ser vista como ok, tanto faz, né, que já não tinha muito valor, né, historicamente falando na época, a criança pequena, ela não produzia, ela não trabalhava. Então, naquela sociedade, ela não tinha valor. Ela só passaria a ter valor quando alcançasse uma autonomia, né, inclusive em relação ao desenvolvimento motor, por exemplo, para assumir um braço de trabalho dentro de casa e aí passaria a ter um valor social e, portanto, familiar. Então, quando a criança pequena ficou em casa, né, ou ficou na casa das amas, né, das vizinhas, para a mãe poder ir trabalhar, ficou sendo aceito que aquela criança, tudo bem apanhar, ela só fazia bagunça, só fazia manha, né? A mulher estava super ocupada, precisando trabalhar também, assim como o marido. Quando era só o marido trabalhando, a mulher tinha que dar conta daquelas manhas todas, né? Das birras e de tudo da criança, para não deixar o marido ocupado e preocupado com aquilo e poder ficar bem para trabalhar e garantir o sustento da família, como a gente falou no outro slide. Então imagina, se o marido está fora e a mulher também, né? Então os dois não se responsabilizariam por ter essa paciência, esse cuidado, e a violência, digamos assim, contra a criança passou a ser aceita. Até algum tempo atrás, né, que pensando em termos históricos é algo bem recente, que a gente teve o que a gente chama vulgarmente, né, da Lei da Palmada, que basicamente fala sobre a proibição, né, da violência física contra a criança, inclusive nesses casos onde os pais alegam, né, estarem fazendo uso dessa violência física para educar os filhos, né, através da famosa palmada, aquele tapinha. Na época da Lei da Palmada, que ela foi promulgada e bastante debatida, eu cheguei até a escrever um trabalho sobre isso, falando sobre essa polêmica. E as discussões, né, em torno, na época, falavam muito sobre essa dificuldade, né? Quem é que vai medir a força física de uma palmada? Quem é que vai dizer que aquele tapinha que se dá na mão da criança para ela tirar o dedo da tomada, por exemplo, tá tudo bem, é só um tapinha, né, de precaução. E um outro tapinha, né, porque a criança vai em direção a uma panela com óleo quente, por exemplo, já pode ser uma violência, né? O que vai diferenciar o que é um tapinha ok ou algo que está com uma força exagerada, digamos assim? Não tem nada que meça essa força. Por isso que generalizou-se, né, que nenhum tapinha, nenhuma palmada é aceitável, porque não tem como medir essa força. E se a gente parar para pensar, até nas nossas práticas enquanto adulto, né? Quando o adulto parte para esse tipo de agressão, geralmente ele está tomado de muita raiva. E aqui a gente vai ver, né, a gente está só começando a aldeia maternar, mas ao longo aqui do processo a gente vai ver que não precisamos sentir culpa por termos raiva de ninguém, nem das nossas crianças, né?
Então, a gente, quando o adulto parte para dar uma palmada ou para brigar com a criança, geralmente é depois de um nível de cansaço onde a gente não consegue mais ter argumentos, a gente não consegue mais pensar, e aí resta a agressão física. E quando a gente tem esse ato, né, de agressão física, de palmada, de violência, como queiram chamar, toda essa raiva, dificilmente a gente vai ter controle da força que a gente coloca ali naquele ato, né, naquele tapa. Então, por isso que palmada não pode. Mas nessa época, né, que a gente está conversando aqui, isso passou a ser ok, aceitável, e era assim mesmo que se lidava com as crianças para elas ficarem mais calminhas. E aí a gente chega nessa marcação que eu botei. Seria a busca da medicalização nos dias de hoje? Então, hoje, a criança arteira, bagunceira, que tira tudo do lugar, que não obedece, se não pode mais palmada, né? Porque tem aí o mito do conselho tutelar que vai tirar a criança de mim. Então, como que eu vou lidar com essa criança? Talvez essa pergunta esteja por trás do alto índice de crianças medicalizadas com remédios que têm ação mais calmante, né? Ou diagnósticos de TDAH, né, que é a hiperatividade, diagnósticos de TOD, que é o transtorno positivo desafiador, que seriam aquelas crianças mais questionadoras. Então fica esse questionamento, né? Será que esse excesso de laudos e remédios que as crianças estão recebendo hoje em dia, em algum momento, né, vai ser visto de uma forma mais crítica, igual a palmada hoje em dia é vista? Enfim, na psicologia a gente tem esse movimento, né, que a gente fala que é sobre a medicalização da infância, que vem justamente ter esse olhar, né, e esse cuidado, porque de fato TDAH existe, TOD existe, existem crianças que precisam tomar determinados medicamentos, mas a gente precisa de um olhar mais crítico para não acabar dopando crianças só porque elas são crianças. Então, voltando aqui, iniciou-se assim a dupla jornada materna, além do sentimento de culpa por não exercer adequadamente as funções a que fora predestinada por natureza e instinto, que é o famoso, né, mito do amor materno que vem junto desse sentimento de culpa. Tem pessoas que falam, né, que nasce um bebê, nasce uma mãe. Eu costumo dizer que nasce o bebê, nasce um sentimento de culpa. E a criança? Né? Porque a gente não fala de mãe sem falar da criança ali, né? O que motivou o início da preocupação com os cuidados com a criança foi, na verdade, a necessidade de preservação das riquezas, das propriedades e do poder do Estado e Igreja. E foi somente em decorrência desse fato que, algum tempo depois, começou-se a condenar o aborto para refazer, a criação de homens do povo e abastecer o exército. Antes disso, a criança era vista como um mini-adulto. O filósofo Rousseau, à época, buscou contribuir dizendo que a educação deveria ser livre de punições, pois, segundo ele, em liberdade, a criança descobrirá por ensaio e erro o caminho para o bem. A infância seria, então, um período de ensaio do homem. Essa tirania que passou a ser aceita, supostamente como característica do comportamento infantil, deveria ser tolerada com amor e paciência por sua generosa mãe, que, por instinto, estaria preparada para exercer o desejável papel maternal. Quanta doçura, né, gente? Entretanto, a partir do século XX, você vê bem recente, né, historicamente falando, professores e médicos mais audaciosos começaram a aceitar a ideia de que a criança tivesse necessidades e sentimentos próprios. A educação da criança torna-se uma mistura que tenta embrulhar uma visão permissiva para não criar complexos e outra muito diretiva e autoritária
que reflete a grande ansiedade pela formação profissional do filho em seu futuro. A família rejeita ou não aceita dificuldades na sua criança em relação a desempenhos específicos e que não correspondam ao seu padrão de expectativa educacional do filho. Atualmente, temos também uma rede de educação já melhor estabelecida e com bases firmes para colaborar no desenvolvimento infantil. Desde a creche, que recentemente, há pouquíssimo tempo mesmo, passou a ser vista como um espaço de educação e não só de cuidado, até a entrada na vida adulta. Lembrando que a escola surge para ser parceira nesse processo e não a única responsável. O mito do amor materno, que eu falei ali de forma bem rápida anteriormente. O amor maternal foi difundido e mitificado como instinto da natureza feminina normal, mas na verdade foi inventado e fervorosamente enaltecido pelo autoritário poder masculino na busca de sua autopreservação. Há que se pensar que nem todas as mulheres estão, por natureza, disponíveis psicológica e emocionalmente para acompanhar com prazer, carinho e paciência o seu bebê durante todas as horas do dia por muito tempo seguido. E não tem sentido prático cobrar da mãe a obrigação de sentir prazer em ficar com seu filho o dia inteiro. Ninguém dá amor por coação. Aos poucos, o mito do amor materno vai sendo derrubado pela ciência, mas apesar disso, ainda é difícil aceitar-se o fato de a mãe nem sempre ser a figura idealizada como a mais perfeita educadora de seu filho. Então, essa figura idealizada, primeiramente pela sociedade, de uma forma geral, que tem uma raiz machista no mundo inteiro e, sobretudo, no Brasil, a gente ainda vê bastante enraizada essa cultura machista, que colocou a mulher, sem valor, como a gente falou lá no início, como um objeto, uma posse do homem, não à toa, tinha aquele pagamento pelo casamento, enfim. Então a mulher era uma posse do homem. Depois, com o nascimento da criança, a mulher ganha essa função materna que passa a ser vista como um momento em que ela ganha um valor. Afinal de contas, ela está sendo responsável pela criação ali daquele filho. Então, esse começa a ser visto com algum valor pela sociedade, de uma forma geral, e pela própria mulher. Isso parece algo muito distante, mas trabalhando como psicóloga escolar, eu posso afirmar com certeza que em algumas comunidades isso ainda existe. Muitas meninas que engravidam precocemente na adolescência o fazem não por um acidente, por desconhecer os métodos contraceptivos, mas sim porque veem na maternidade o momento em que elas vão ter um papel social, que é o papel de mãe. Então, isso até hoje ainda é muito visto. Fim. Será que logo uma primeira aula de cara, a gente já chegou no fim? A consequente desordem dentro do lar, promovida pela ausência de limites e indisciplina da criança, terminou por torná-la insuportável e alvo constante de ainda mais violência por parte dos adultos próximos. Os reflexos da insegurança dos pais a respeito da adoção de medidas adequadas na formação da criança podem ser sentidos até hoje. Todavia, a sociedade precisa estar consciente de que nem todas as mulheres, mesmo aquelas que podem ficar em casa sem trabalhar fora, estão geneticamente programadas para gostar de cuidar de crianças, fazer mingaus e papinhas, dar banhos ou brincar de carrinhos e bonecas 24 horas por dia. A sociedade não deve culpá-las, e sim oferecer-lhes uma estrutura de amparo que lhes permita desenvolver seus interesses para depois, satisfeitas, curtirem com prazer e qualidade a relação com seu filho. Essa é a ideia da aldeia maternar, partir do entendimento do que não é obrigatório às mães e ir caminhando dentro do que é possível e reconhecidamente validado cientificamente dentro de cada individualidade. E se chama aldeia maternar porque é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. E que aqui
a gente construa essa aldeia, que aqui a gente consiga ser esse espaço de amparo, de apoio, de acolhimento, que aqui vocês, mães, não se sintam culpadas de não ter todas as respostas, que vocês não se sintam culpadas de não ter paciência o tempo inteiro e não se sintam obrigadas a gostar de todos os aspectos que a maternidade traz, porque a gente vai falar já já que vocês são mães, mas não são só mães. Vocês são mulheres, são esposas, filhas, netas, funcionárias, donas de casa. E ser mulher é ter todos esses papéis juntos. E um não anula o outro, um não tira a felicidade e a tristeza do outro, eles são complementares. Então, que aqui a gente possa ser uma aldeia para maternar.